Conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando esse quarto domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Também, como eu disse no início dessa celebração, nós estamos celebrando hoje o domingo do Bom Pastor, o domingo onde todo mundo, todos os católicos de todas as nações, de todos os lugares, estão rezando por uma só intenção: pelas vocações. Hoje é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Nós estamos em comunhão com todas as igrejas católicas do mundo inteiro. Imagina que bonito, hein? Estamos rezando pelas vocações, lá no Japão também, lá na China, lá na Itália, aqui na Argentina. Todos nós rezando por essa intenção, pelas vocações. Rezar pelas vocações não é rezar somente pela vocação do sacerdote ou do religioso, da religiosa, mas é a vocação de todos nós. Em primeiro lugar, a vocação à vida. Ninguém nasceu por acidente, viu? Ninguém nasceu por acidente, não. Todos nós somos um plano de Deus. Deus já pensou, Deus quis que todos nós estivéssemos aqui, que Deus nos chama à vida, e todos nós somos chamados a viver a vocação, a missão que Ele nos confiou. Qual que é a sua vocação? Qual que é a missão que Deus te confiou? E hoje também nós lembramos das mães, Então, a missão da mãe, a vocação do cuidado, da ternura, daquela que dá a atenção, o amor que é mais próximo do amor de Deus. Se a gente quer conhecer o amor de Deus, que é tão grande, infinito, como que a gente pode? Talvez aquilo que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. Esse amor que ama seu filho antes mesmo de o conhecer, quando está no seu ventre. Hoje, nessa celebração, nós continuamos a escutar os Atos dos Apóstolos. A primeira leitura fala dos Atos dos Apóstolos, o início da comunidade cristã, logo após a ressurreição do Senhor. E nós ouvimos, na primeira leitura, falar de dois grandes missionários, Paulo e Barnabé. Esses dois grandes missionários que iniciam anunciando Jesus Cristo, o Evangelho, para os judeus, pois eles eram judeus, viviam ali naquela comunidade. Mas se vê agora a necessidade de alargar, de ir para outros lugares. Paulo e Barnabé, mesmo sendo rejeitados, por um grupo de judeus, ele se dirige aos pagãos.
E ele diz: porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Olha que lindo isso, né? Graças a Paulo e Barnabé, que o evangelho então vai a todos os povos e nações. Quem que são os pagãos? Os pagãos são aqueles que não eram judeus, ou seja, somos nós. Olha que beleza. Quem que acompanhou aí o conclave, que fez aí, escolha do novo Papa, a gente viu que diversidade, quantas nações, quantas pessoas, tanto dos cardeais, quanto também lá na Praça de São Pedro. Vocês viram? Quantas bandeiras de países diferentes, rostos, cores, nações, línguas. Aquilo é uma pequena amostra daquilo que foi o anúncio do Evangelho. Graças a esses apóstolos que vão anunciar Jesus Cristo a todas as nações, o Evangelho chega então a todas as raças e nações. E por isso a gente vê, agora, a gente viu lá, aquela diversidade de pessoas onde o Evangelho chegou, a todas as nações. O chamado a ser discípulo missionário. Nós escutamos na segunda leitura do livro do Apocalipse de São João, quando entendemos, compreendemos quem é o pastor, é o cordeiro que se faz pastor, o cordeiro imolado. Por isso, ele diz, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro, aqueles que viviam na grande tribulação. Até os mártires, até aqueles que se doam para o anúncio do Evangelho, para viver a palavra de Deus, muitas vezes vão encontrar perseguição, vão encontrar até a morte. Mas aí no Apocalipse diz, lavaram suas vestes neste sangue do Cordeiro, do Cristo na cruz. E através deste sangue se encontra a salvação. Nunca mais terão sede nem fome, nem molestará o sol, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. Ele que está no meio do trono. O que é o trono? O trono é o poder. E qual que é o poder de Deus? É o Cordeiro imolado, é a cruz do Cristo crucificado, é o sangue do Senhor, é exatamente o amor que se doa. Esse é o poder de Deus, é o poder do amor, o poder do serviço, o poder de se doar, de amar até a cruz. E é este, o Cordeiro, que é o pastor que conduz a vida, conduz as águas da vida. E aí a gente entende o Evangelho de hoje. Olha que bonito o Evangelho de hoje, Jesus fala, 3 verbos importantes para nós que queremos ser vocacionados, chamados por Deus para viver a nossa missão. Jesus fala: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Primeiro lugar, escutar a palavra de Deus, a palavra de Cristo, de Jesus. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Como é importante, então, para a gente entender como a gente deve viver a nossa vocação, a nossa missão, o chamado de Deus. A palavra chamado também significa escutar, aquele que chama. A gente tem que preparar os nossos ouvidos. É bonito na missa, quando nós escutamos a aclamação do Evangelho, o que a gente faz? A gente fica de pé, não é verdade? Por que a gente fica de pé? Para a gente ficar atento, para a gente não dormir, para a gente ficar
prestando atenção para escutar a palavra do Senhor. Né? Às vezes o Frei aqui na homilia está falando, né? A gente dá uma cochilada, né? Dorme um pouquinho, né? Não tem problema, né? Mas no Evangelho não. No Evangelho a gente fica de pé para poder escutar bem a palavra de Deus, para estar atento à palavra de Deus. Porque essa palavra, quando o Frei termina o Evangelho, o que ele fala? Palavra da salvação. Né? Palavra da salvação. Então, em primeiro lugar, Jesus fala, as minhas ovelhas escutam a minha voz, escutam a minha palavra. Então, em primeiro lugar, a gente tem que aprender a escutar a palavra de Jesus, para ser a ovelha de Jesus, para pertencer ao seu rebanho, para seguir o seu caminho. Depois, eu as conheço. Olha que bonito, Jesus nos conhece. Ele conhece cada um de nós. Ele te conhece. Ele sabe quem você é, mesmo com seus defeitos, com seus pecados, com as nossas contrariedades, com os nossos erros. Jesus nos conhece e nos ama. Conhece cada um de nós. Eu as conheço e elas me seguem. O terceiro ponto, elas me seguem, né? O seguimento, estar atrás, seguindo os vestígios, os passos de Jesus. Né? Se a gente reconhece Jesus pela sua palavra, temos consciência de que Ele me conhece, eu devo seguir o seu caminho. Né? Seguir o caminho de Jesus significa fazer aquilo que Ele fez aqui na terra. Seguir os seus passos é colocar em prática a sua palavra, é colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. Isso é seguir os passos de Jesus. É quando a gente vive dentro da nossa casa o perdão, a misericórdia, a partilha, a paz, o respeito. Quando a gente vive o servir o outro, lavar os pés do outro. Quando a gente se torna para o outro, não alguém que explora ou que quer, né, fazer do outro um objeto, mas aquele que se coloca como servo, aquele que ama com amor gratuito, com amor como o amor de mãe, né? Falando no Dia das Mães hoje. Né? Esse amor que é capaz, né, de amar o seu filho, mesmo que ele seja o maior pecador. Né? Se a gente vai lá na penitenciária, lá onde estão, né, os presos, você vai chegar para uma mãe e falar assim, olha, meu filho, né, é meu filho que está lá. Né? Ele pode ter cometido algo de errado, mas eu amo mesmo assim. Né? A mãe continua amando seus filhos. Né? Mesmo que às vezes eles dão uma cabeçada na vida. Né? Esse amor que se doa, esse amor que é capaz de acordar de madrugada para ver se o filho está com febre, né? Para ver se está precisando de alguma coisa. É esse amor que se doa, que serve, né? Como o amor de mãe. Isso é seguimento a Jesus Cristo. Né? Isso é seguimento ao Senhor. Porque Ele foi assim, né? Ele nos ensina esse amor que se doa. E olha que bonito, Jesus vai dizer que Ele é exatamente o reflexo do Pai lá do céu. Né? Se a gente quer entender quem é Deus, a gente tem que entender Jesus. Jesus fala, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fala, fez, falou, né, fez aqui nessa terra, é exatamente aquilo que Deus Pai lá no céu deseja. Né? Porque Jesus é a imagem do Pai. Né? O Filho é a imagem do Pai. Então, olhar para Jesus é olhar para Deus Pai. Né? E olhar para este amor que se doa.
Então vamos pedir hoje, nesse dia mundial das vocações, para que sejamos fiéis à nossa vocação, à nossa missão, que possamos aprender a amar mais, a ter a ternura, o respeito, a capacidade de empatia, de colocar-se no lugar do outro, de servir o irmão, que possamos aprender realmente, a viver o Evangelho, essa palavra que nos é anunciada, para reconhecer o bom pastor que nos conduz ao verdadeiro caminho. Querida Mãe, Deus os abençoe e nunca canse de ser esse instrumento do amor nessa terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.